Boa tarde, vamos começar com a nossa palestra sobre análise técnica do dia 19 de março de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o rastreador de candles e aqui eu mostro como a gente abre ele. A gente entra aqui em mercado e estratégia, rastreador de candles. Então, na verdade, o que nós vamos fazer hoje aqui é continuar mostrando para vocês algumas estratégias utilizando esse rastreador. Ok? Então, temos três estratégias. Uma das estratégias é volume, aumento de volume, né? Seja para cima, seja para baixo, enfim, seja o mercado em alto ou mercado em baixo. Vamos falar sobre o cruzamento de médias, essas médias que nós usamos, como essa daqui, por exemplo, as médias média 5 e média 8, quando dá cruzamento para cima, quando dá cruzamento para baixo. Então, média 5 exponencial com 8 simples. E vamos falar sobre o MACD. MACD dando compra, MACD dando venda. Então, estaremos falando hoje sobre essas três estratégias. Então, na verdade, o que a gente faz aqui? A ideia é... eu mostro para vocês como é que a gente monta aqui. E de qualquer maneira, amanhã a gente disponibiliza essas fórmulas no fórum para que vocês possam eventualmente copiar e gravar. Tem um botãozinho aqui que você salva as fórmulas, elas ficam salvas para você estar utilizando. Então hoje, basicamente, hoje eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5 fórmulas. Tá certo? Começando com essa de volume. Então aqui tem uma quantidade enorme de possibilidades. Vamos falar hoje sobre essa agora, primeira, sobre volume. Ou seja, então a gente clica em volume e a gente tem o seguinte raciocínio. Quando o volume, né, do candle anterior, ou seja, no caso ontem, por exemplo, quando o volume do candle anterior estiver acima da média de 20 períodos. O que significa isso? Toda vez que o dia anterior, ontem por exemplo, se ontem o volume fechou acima da média de 20 períodos, e olha só aqui, por acaso, nesse aqui não tem, mas olha só, tá vendo que essa linha azul aqui, essa linha azul aqui é uma média de 20 períodos simples, onde eu quero saber os dias em que teve um aumento dessa média. Seja em Bovespa, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar Ambev. Tá? Então, olha só, Ambev teve há 2 dias atrás, há 3 dias atrás, ele teve um aumento de volume em um dia de forte queda. No dia seguinte acabou vindo para baixo. Ou seja, o papel está numa tendência de baixa. O interessante aqui, na verdade, não é nem quando ele está nesse momento aqui. O interessante é quando ele está num topo, como a gente vê aqui, né, e ele começa a sinalizar, nesse caso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, você teve aumento de médias nesses dias, teve já num topo, né, já tendo divergência, teve aumento de média, de volume. Ele acaba sinalizando uma reversão de tendência. Nesse caso aqui, o volume não adiantou muita coisa, porque teve um aumento, ele fez um enforcado com aumento de volume. Interessante é quando ele vem para baixo, né, início de um movimento,
como esse daqui, início de movimento, aqui já não é início, mas enfim, teve um movimento forte com volume grande. O que a gente tenta buscar é o volume confirmando o início de movimento, seja de alta, seja de baixa. Aqui, por acaso, eu não estou vendo nenhum. Deixa eu pegar aqui Banco do Brasil. E ele vai te sinalizar esses movimentos onde você pode ter um início de uma reversão. Esse dia aqui teve um volume muito grande, né, que acabou deixando uma sombra, nada especial. O interessante é a gente ver aqui, por exemplo, aqui você teve um aumento de volume, ou seja, acima de 20 períodos. E aqui você teve um dia de queda com um volume grande. Aqui, por exemplo, sinaliza, pode dar um início de movimento forte de queda, e deu. Depois você tem nesse dia aqui, foi um dia de alta, tá certo? Depois de uma queda, as médias cruzaram. Olha só, teve um aumento de volume, é isso que a gente está buscando. Aumento de volume, num candle de alta, sinalizam que um papel pode começar uma tendência de alta. O volume é confirmador de tendência. Então é isso que a gente vai passar para vocês aqui. Então tem aqui o volume, quando o candle anterior, ou seja, ontem, o volume do candle anterior estiver acima da média de 20 períodos, eu clico aqui, adiciono, clico para rastrear e ele vai me dar aqui 69 ativos. Se eu chegar aqui e puser Ambev, por exemplo, eu clico no nome de Ambev, no código de Ambev, ele vai me dar um histórico de informação gráfica japonesa, linha de piercing. E eu clico no próprio gráfico aqui, ele vai me abrir o gráfico de Ambev. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, olha só, eu tenho aqui um aumento ontem, né? Eu pedi o volume de ontem. Por quê? Para eu me preparar hoje. Teve um aumento, teve ontem, teve no dia anterior também. Então, olha só, ontem teve um aumento de volume, ou seja, um aumento de volume acima da média de 20, teve. O que é que ele fez aqui? Ele teve uma queda forte, abriu com gap, reverteu para cima. Então tem aqui uma linha penetrante de alta, que também é conhecido como, em inglês é conhecido como piercing. Linha penetrante de alta, que nós falamos inclusive no nosso call de abertura hoje, mostrando, sinalizando com a possibilidade de uma reversão altista. O mercado todo veio para baixo, não deu a compra, que seria rompendo 86,10. Mas está aqui a sinalização pelo volume de que a figura pode vir para cima. Tá certo? Então a primeira estratégia é essa, volume. Eventualmente você não quer copiar, não tem problema, mas a gente vai disponibilizar isso no fórum amanhã, ok? Uma outra estratégia seria cruzamento de médias. Então pega aqui média exponencial de 5 períodos, né, do candle anterior de ontem, no caso. Quando a média móvel exponencial de 5 períodos do candle anterior estiver fazendo o que? Cruzando, tá certo? A média simples de 8 períodos para cima. Quando a média móvel exponencial de 5 períodos do candle anterior estiver cruzando a média móvel de 8 períodos para cima, eu tenho uma sinalização de compra. Eu clico aqui, vamos pegar aqui um papel HRTP, por exemplo. Então vou clicar no gráfico, eu cliquei aqui, ali ele já me deu você tem um Harami de alta. Agora eu clico aqui então, a média vermelha é 5, cruzando para cima a média azul. E o último candle que ele me deu aqui foi uma cruz de Harami.
já sinalizava uma reversão, ele já tinha vindo para cima, só que a confirmação, como a gente vê aqui naquele nosso template de macaquinho, né? Eu vou até tirar por enquanto as bandas de bordo, que eu estou querendo ver isso aqui. Então, olha só, média 5 cruzou para cima, média 8. Então, aqui é uma sinalização de que o papel vai subir. O início de um movimento de alta. Aqui eu tenho o CCI, que já se antecipou um movimento, um cruzamento para cima do zero. Então, aqui eu tenho esse início de tendência. Vamos pegar uma outra aqui. Pegar um outro papel, a NBR. Energias Brasil. Aqui, Energias Brasil, ainda nesse caso aqui ainda não cruzou, mas já é um papel que é para ficar de olho, que já já ele vai cruzar. Média 5 cruzando, 5 exponencial cruzando a 8 para cima. Ok? A outra, deixa eu apagar aqui. A outra isso aqui então foi compra. Uma venda então agora seria a média móvel exponencial de 5, cruzando o cano de 5 candles de 5 períodos. No cano anterior estiver cruzando a média móvel de 8 períodos para baixo. Aí eu clico aqui, você adiciona, depois você salva a fórmula, né, para você ter essa fórmula. Vou pegar aqui BTOW, por exemplo. Ele fez um engolfo de baixa. Eu clico aqui em BTOW. Olha só, média padrão de envolvimento, engolfo de baixa, padrão de envolvimento de queda. E nesse caso aqui, o interessante é que você tem tanto a figura gráfica japonesa quanto o indicador te dando a sinalização. Eita! Por que não está querendo? Não está querendo porque eu tô clicando no lugar errado. Estão perdendo essa mínima de 15,89. Aliás, ele fechou em 15,91, né? 15,89. Cruzando para baixo. Seria uma venda. Tá certo? Então a média 5 cruzando a 8 para baixo. Rompendo amanhã. Eu vou até botar, tá vendo? Vou até botar aqui BTOW. Cruzando 15,89 para baixo é venda. Então tem um exemplo. Vou pegar mais um exemplo. Pegar aqui, sei lá, Cosan, Cezan 3. Tem um Harami de baixa. Que fez um Harami de baixa e a média 3. Começando a querer cruzar para baixo. Eu tenho aqui esse macaco transparente, justamente para mostrar Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar um pouquinho esse. Enfim, a ideia era deixar ele transparente, mas enfim, a ideia aqui tá vendo que a 5 vermelha já cruzou a 8 para baixo. E aí ele me chama a atenção para um movimento de venda aqui
Padrão de desenvolvimento para baixo, perdendo a mínima. Era que eu clico, ponho o candle aqui, ele está morrendo mid baixa. Ele fez mínima aqui em 46, fiz mínima hoje em 46,06. 45,92. Então, por exemplo, CSAN COSAN 3 perdendo 46, 45,92, 45,92 seria uma venda. Ok? Tem como nas médias móveis? Tem, é só você mudar as médias. Aqui, por exemplo, você pode... Qual é a média que você quer? Aqui eu usei 5 com 8. Aqui você pode usar 8, por exemplo, com 21. Pode. Então, botando aqui 8, deixa eu limpar aqui. 8 com 21 é bem mais conservadora. Vamos ver os papéis que ele tem aqui. BOVA 11. Vamos ver o gráfico de BOVA 11. Aqui é bem mais conservador. Tá certo? Então eu vou criar. Vou pegar aqui. Indicadores. Tendência, média exponencial. Botar de 8, né? 8 vou botar em vermelho. 8 exponencial. E vou botar média móvel simples ou aritmética de 21. Tá aqui. Já me deu. Tá aqui a fórmula feita. 8 com 21. Tá aqui. Bem mais conservador. Ou seja, você pode utilizar a estratégia que você quiser. Boa pergunta essa sua. Com certeza, você pode montar. Por isso da gente deixar a fórmula totalmente liberada para você montar o que você quiser. Tá certo? Você monta a fórmula que você quiser. Não, eu quero 8. Eu não quero 8 com 21, eu quero 10 com 20, ou então eu quero 5 com 13. Tá certo? Você monta a fórmula e depois aqui você monta a fórmula e aqui do lado tá assim, salvar fórmula. Cliquei. Qual que eu vou botar aqui? Vou botar aqui, por exemplo, cruzamento 8 exponencial com 21 simples. Cruzamento 8E com 21 simples. Salvar fórmula. Pronto, está salva. Aqui são cruzamentos para baixo. Agora, o fim que ele vai mostrar, tá certo? Rastreador. Eu posso botar uma ao contrário? O que é uma ao contrário? Eu quero botar agora, voltar. Eu quero botar o contrário para cima. Ou seja, 8 cruzando a 21 para cima. Adicionar. Peraí, deixa eu voltar. Eu quero cruzar 8 a 21 para cima. Adicionar. Rastrear. Então vamos pegar aqui Celeste. Se eu clicar no nome, ele vai me dar um histórico da formação do grafo japonês. E aqui eu tenho o papel. É porque aqui eu acabei não montando, né? Deixa eu
Deixa eu botar aqui o indicador exponencial 8. E cadê? Simples 21. Acabei trocando as cores aqui, enfim. Então tá aqui, 8,21. Ele vai me dar aqui, olha. Aqui ele acaba me mostrando. Na verdade, o que, é que ele está mostrando? Ele está mostrando o último movimento aqui, tá certo? E aqui eu tenho os movimentos, mas ele está me mostrando esse cruzamento aqui para cima. Da mesma forma que esse ponto aqui, ele está me mostrando o cruzamento de baixa. Ou seja, a 8 cruzando a 21 para baixo. E esse aqui, a 8 cruzando a 21 para cima. A 8, nesse caso, como eu disse que eu troquei as bolas aqui, né? A 8 vermelha cruzando a 21 azul. Aqui a 8 tá como azul, né? Lembra que eu troquei aqui as cores. A 8 azul cruzando a 21 vermelha. Então você monta a estratégia que você quiser, salva a estratégia. Então ele é bem folgado, né? Folgado no sentido de ser bem malhável. Ele é bem malhável. Você monta a estratégia que você quiser, né? Com os períodos que você quiser. Ok? Enfim, vamos ver mais uma aqui. Então essa já é a terceira, né? Eu falei do volume, falei das médias cruzando para baixo, cruzando para cima. E agora eu vou limpar aqui. Vou falar de MACD. Histograma do MACD. Então, histograma comprado, ou seja, eu quero que ele me dê os papéis que estejam com o MACD ou abrindo compra ou já comprados. Então, quando o MACD histograma do candle atual estiver acima do MACD histograma do candle anterior. Rastrear. Então vamos pegar aqui Arezzo. Aqui. Ele já me deu uma compra, ele está me mostrando naquela lista o MACD comprado, ou seja, com movimento de alta. E aqui ele me deu 98 papéis. Vamos pegar aqui BVMF. Mais um exemplo aqui, BVMF. Aqui está comprado, tá? Já está fechando, mas ele continua comprado. Tá certo? Mais um, CCRO3. Aqui desse negócio, CCRO. Esse aqui comeu bola, CCRO3 está vendido. CCO está vendido. Aqui está comprado. Tá certo? Comprado aqui. Você meio que tentando fazer uma cunha de reversão aqui. Mas está comprado.
Vamos pegar aqui o mesmo. Eu quero agora MACD vendido. Quando o MACD histograma, mesma coisa do candle atual, eles estiver agora abaixo do MACD histograma do candle anterior. Deixa eu limpar aqui primeiro. Adiciono essa fórmula agora. Rastrear. Aqui na compra eu tenho 98. Aqui na venda eu tenho 21. Ou seja, todos os papéis que tem MACD vendido, ele vai me mostrar aqui. Aqui está vendido lá de trás. Mas está vendido. Está vendido. Vou pegar mais um papel aqui. Banco do Brasil. Se eu clico no nome, aparece o histórico do gráfico japonês. Se eu clico no gráfico, aqui, está vendido. Pode ser que revirta amanhã para cima, mas ele está vendido. Então, na verdade, esses indicadores, né, essa ferramenta, né, esse rastreador de candles, ele é um rastreador. Na verdade, o nome mais completo seria rastreadores de indicadores e de candles, porque eu tenho os dois. Eu tenho o histórico do gráfico japonês e tenho o gráfico com o template, né, com a fórmula que eu montei aqui. O período disso aqui todo é diário. O período desses gráficos todos que eu estou fazendo são gráficos diários. O que a gente vai fazer agora? Eu já passei aqui pelas 5 estratégias e eu vou... amanhã a gente vai disponibilizar as fórmulas. Essas fórmulas, né, a fórmula é essa daqui. Você pode simplesmente copiar a fórmula, jogar aqui, salvar a fórmula, tá certo? Salvar a fórmula, dar um nome aqui, por exemplo, MACD vendido. Então escreve aqui MACD vendido, por exemplo. Salvar a fórmula, pronto. Aí eu quero buscar a fórmula, quero aqui carregar a fórmula. Eu posso montar um monte de fórmula aqui, um monte de fórmula. MACD vendido, está aqui embaixo. Cruzamento, né, da média 8 exponencial com a 21 simples, ou seja, todos. Posso montar um histórico de todos as fórmulas, os indicadores todos que eu tenho feito ultimamente. Tá certo? Então você pode simplesmente copiar a fórmula, copia, cola, salva que você vai ter. Você não precisa preencher isso aqui. É só você botar a fórmula. É interessante você preencher para ver a lógica de como a gente monta as fórmulas. Então, na verdade, isso aqui é uma maneira mais simples. Em vez de você fazer programação, aquela coisa, você escreve a fórmula e o sisteminha interpreta o que você quer, ele faz a fórmula. Ou seja, em vez de você escrever essa fórmula aqui, você escreve o que você quer, que o programa escreve a fórmula para você, você salva a fórmula e cada vez que você quiser, você vai puxando e vai buscando os indicadores, enfim, e os templates que você mais quer. Tá certo? E aqui você pode montar, aqui está escrito em dia. Tá certo? Eu posso botar gráfico 60 minutos, 30 minutos, semanal, enfim, aqui eu tenho como pegar esse aqui, por exemplo, 15 minutos. Pô, 15 minutos deve me dar um monte. Vou pegar aqui semanal, pronto. Então vou abrir aqui, olha. Eu vou abrir aqui no meu na minha agenda, né? Eu vou clicar aqui no MACD vendido.
puxo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se você vai conseguir enxergar. Aqui tá gráfico semanal. Banco do Brasil, semanal. Ok? Então o período você escolhe. É só você mudar o período aqui em cima, né, que ele te dá, enfim, o gráfico que você está buscando. MACD comprado no semanal. Tá aí. Não, ele não vai escrever para você comprado. Ele já está te dizendo aqui o que você pediu. Eu pedi um MACD comprado. Tá aqui, ele já está te dizendo que tá. É só você olhar, é só constatar. Tá certo? Os sistemas têm algumas limitações de linguagem. Tá certo? E aqui você escreve o que você quer na fórmula. E ele já vai te dizer o que foi você que fez a fórmula, tá lembrado? Então tá aqui que deu o histograma. Eu quero o MACD, eu quero uma fórmula que me diga que o MACD está, vou botar aqui no semanal. MACD no semanal, eu quero os MACDs comprados no semanal. Então põe aqui quando o MACD histograma do candle atual estiver acima do MACD histograma do candle anterior. Eu estou no semanal. Eu adiciono aqui e lá eu mostro que é o semanal. Rastrear. Ele vai me dar os mesmos papéis, tá certo? Que a gente... Aqui. A EDU. Eu clico em AEDU. Aqui, a EDU tá me dando compra no semanal. Tá certo? Por isso que é interessante, né, vocês escreverem, copiar as fórmulas, né, ou tenta fazer as fórmulas, que seria o melhor dos mundos, porque aí você tem a liberdade para montar outras fórmulas do seu interesse. A gente já dá a fórmula mastigada. A gente já vai dar para vocês, a gente já dá para vocês né, a fórmula mastigada e, enfim, o que ela diz. A gente dá para vocês o que ela diz e a fórmula. O interessante é entender essa linguagem aqui e não só copiar a fórmula, porque aí você não depende mais de ninguém. Você faz as fórmulas, monta as fórmulas e monta, enfim, as estratégias dentro de todas. Deixa eu voltar aqui. Dentro de todos esses parâmetros aqui, mais menos DI, ADX, Gap, Trix, estocástico lento, bandas, IFR, o SAR, o High-Low, né, média móveis triangulares, exponencial, simples, número de negócios. Pô, você tem aí um mundo de estratégia que você pode montar. Tá certo? A gente na semana que vem volta a falar um pouco mais. E obviamente ao longo da semana, amanhã, depois, vocês tendo dúvidas, né, a gente está aqui para responder, para tirar dúvidas de vocês, para vocês utilizarem essa fórmula intensamente. Tá certo? Por que isso? Porque acaba sendo benéfico para vocês. Ok? Então acho que eu falei até demais. A ideia desse parece que eu falar 15, 20 minutos. Falei quase uma hora aqui. 50 ou 40 minutos, sei lá. Ok, gente. Então é isso. Obrigado pela presença. E a gente volta amanhã às 9h30 agora da manhã
Nosso call começa às 9h30 da manhã. Obrigado a todos e até lá, ok? Obrigado, boa noite.